Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal de Notícias Ilumina. A questão atual nessa semana, sem dúvida nenhuma, é esse impasse, esse problema das queimadas na Amazônia, é o meio ambiente. E no mundo energético, uma questão que tem uma certa relação é a proposta do Ministério da Economia, juntamente com o Ministério das Minas e Energias, em vender as empresas do Grupo Eletrobras. Tem que ser entendido que a Eletrobras tem 4 geradoras, transmissoras, que são elas Furnas Centrais Elétricas, SA, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que é a CHESF, as Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte e Eletrosul Centrais Elétricas. Esse conjunto de empresas que tem a coordenação da Eletrobras, elas são responsáveis por 31% da geração instalada no Brasil. 30%. Do total desta capacidade instalada, 95% vem de fontes limpas, com baixa emissão de gases de efeito estufa, certamente. Então, olha a importância dessa discussão que se tem sobre meio ambiente, e nós estamos com uma empresa estatal com 95% de fontes limpas. E essa empresa tem uma geração, transmissão suficiente para atender mais de 1/3 do consumo anual de eletricidade do país. Maior empresa brasileira de transmissão de energia elétrica, responsável por quase metade das linhas de transmissão de grande tensão, maior ou igual a 230 kV. Ela tem participações em sociedades específicas, né, de propósitos específicas, que são para ter um negócio de um projeto, né, e para implantação e operação de linhas de transmissão, subestação. Isso é muito importante dizer o seguinte: quando se fala da Eletrobras, esse grupo de empresas que tem um parque enorme de usinas, subestações, linhas de transmissão, é diferentemente de uma empresa que tem uma usina, tem uma subestação, um conjunto de subestações, tem uma linha de transmissão, ou seja, ganha um leilão para construir aquela linha, ganha um leilão para construir uma usina. E muitas vezes as empresas vendem os seus negócios, certamente vendem sua empresa, uma para outra. Agora, Eletrobras é um conjunto, é um complexo. Quando você tem Furnas, por exemplo, uma das empresas, é um complexo de plantas. Não é uma planta. Muito bem. Agora, vários argumentos são levados ao presidente da República, certamente, aos seus ministros, pelos dirigentes da Eletrobras ou assessores do Ministério da Economia, vários argumentos justificando, então, que a Eletrobras deve ser vendida. O Instituto Ilumina, essa semana, dia 22 de agosto, tem um artigo escrito pelo engenheiro Roberto Araújo, que detalha algumas informações que não são colocadas, talvez, para os próprios assessores, para o próprio presidente da República. São informações que contestam um pouco algumas outras que são levadas, até pela própria mídia, sobre a questão da Eletrobras. Vale ler, entrar na nossa página, www.lumina.org.br, para vocês entenderem essas questões, quer dizer, entender, vamos dizer, um outro lado da moeda, que certamente nós estamos tentando levantar aqui, porque se não estão levando para o alto poder, vale a pena levantar e entender um pouco disso. Vocês nos artigos vão ver que a Eletrobras não depende de recursos do governo. A Eletrobras é a empresa que tem menor relação empregado-megawatt instalado, tem lá tabelas, né? E o que quer dizer isso? Menor relação empregado-megawatt instalado, eficiência, né? E a empresa é eficiente. A Eletrobras é ineficiente, a empresa é eficiente. O artigo do próprio engenheiro Roberto Araújo ressalta que a privatização não garante eficiência. Certamente, ali você tem um exemplo da Vale, que destruiu 2 rios brasileiros, uma empresa privada. Cadê a eficiência, né? Um outro exemplo
dentro do setor elétrico, é o caso da antiga Celg, que é a companhia de Goiás, que foi comprada pela empresa Enel brasileira, que faz parte do grupo italiano Enel, né? E que presta na distribuição péssimo serviço e o governador quer caçar a concessão. Então, privatizou, tem eficiência? Não, não é bem assim. Mas aqui eu quero abordar outros pontos. Esses pontos estão lá detalhados no artigo do Roberto Araújo. Eu queria detalhar outros pontos aqui sobre a preocupação que nós da universidade, alguns da universidade, alguns que têm esse pensamento, e a própria Instituto Lumina tem. Porque o que é que eu quero dizer? Que o sistema elétrico brasileiro é singular no mundo. Singular no mundo. Há um interesse, não tem dúvida, de empresas privadas, de grupos privados, de outros países, de entrar, e até para entender como planejamos e construímos e operamos um sistema tão singular do mundo. Olha, é predominantemente hidroelétrico. É um dos poucos que conta com um sistema de reservatórios que são significativos, reservatórios que são significativos em relação ao consumo, né? Porque, em resumo, essas usinas geram cooperativamente, elas com seus reservatórios geram cooperativamente sob um comando central do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Um ponto importante é que, na época até do governo militar, ele definiu que a mesma empresa tivesse na sua cascata do rio, tivesse em seu rio, as mesmas usinas. Ele foi obrigando até que uma empresa passasse, vendesse para outra as mesmas usinas. Por quê? Porque é uma operação concomitante, né? E é um interesse público de você regular aquela água do rio para uma outra usina, etc. Os estrangeiros ficam impressionados sobre o setor. Eu, na minha vida profissional, participei de trabalhos, de debates, de seminários, da curiosidade, do entendimento de engenheiros de outros países sobre essa singularidade do nosso setor e a nossa capacidade do Estado brasileiro ter feito isso. Bom, esta proposta de privatização vai abarcar as usinas com reservatórios hoje de posse do Estado brasileiro. São operados por empresas estatais do grupo Eletrobras, né? E o interessante, não sei se todos sabem, que as usinas hidroelétricas não são responsáveis apenas pela sua parte eletromecânica, vamos chamar. Há iniciativas relacionadas aos reservatórios que foram realizadas ao longo dos anos. De certo modo, elas passaram a ter atributos de integração regional que ultrapassam as atribuições do setor energético. Será que os economistas que estão vendo os números, que estão vendo uma outra visão, sabem disso? Será que eles, antes de proporem a privatização, eles falam para os assessores do presidente da República? E eles, então, passam para o presidente? Será que os congressistas sabem disso, né? A água dos rios brasileiros para a geração de energia elétrica tem outros usos concomitantes, além da geração de energia elétrica, além da hidroenergética, do uso hidroenergético. E que esses usos concomitantes, se não forem observados, vão afetar os direitos da população. Estamos agora com um imbróglio aí na Amazônia, né? Não podemos cair no outro questionamento desse. Importante essas riquezas, esses patrimônios nacionais ficarem muito bem administrados por nós. Nós estamos vendo pressão internacional sobre a Amazônia, não é? Estamos vendo isso. É a oportunidade de nós repensarmos esse processo, talvez assodado, de privatização. Bom, voltando à questão da gestão dos reservatórios, ela tem que estar em consonância com a integração de bacias hidrográficas e com a articulação entre a empresa federal e o planejamento regional. Para quê? De modo que traga desenvolvimento social, ambiental e econômico associado aos múltiplos usos e à própria garantia da qualidade da água do reservatório. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para atender
a essas demandas, né, é necessário que a disponibilidade hídrica seja monitorada e gerenciada sobre uma visão das características regionais. Agora, por quê? Por instituições e políticas robustas para fazer o melhor uso da água disponível. As empresas que administram a geração de energia hidrelétrica, isso que eu quero dizer, elaboram ações e acordos, sabe para quê? Para reduzir conflitos pelo uso da água. Que usos são esses, Renato? Abastecimento público, saneamento, transporte fluvial, sistemas de irrigação e geração de eletricidade. Vocês estão vendo por que se fala que é uma administração pública? Não é de interesse de business. Isso é algo extremamente competente que foi feito ao longo dos anos, né? No governo Fernando Henrique, nós vimos uma proposta, que era uma proposta também liberal, de que cada empresa do grupo Eletrobras deveria vender usina por usina. Isso era algo que feria totalmente a engenharia daqueles que participaram, dos engenheiros que participaram desse grande complexo, essa grande estrutura dessas usinas. E aí, estudos, pressões, análises, debates levaram ao próprio governo que isso seria ruim, além de que os investidores iam botar o dinheiro aqui em coisa pronta. Nós estamos precisando de investimento de novas plantas, vão botar seu dinheiro aqui, comprar ativos já realizados e vão esperar o lucro. Bom, quer dizer, a gestão dos recursos hídricos obriga esse operador das plantas hidrelétricas, né, das empresas, a ter tem que auscultar, é o termo esse, auscultar permanente, que ocorre de forma a contribuir para a produtividade de energia elétrica. Agora, preservando e atendendo aos ativos que levam os usos múltiplos dos reservatórios, de modo a atender o interesse da sociedade brasileira, né, daqueles que estão envolvidos. Quer dizer, não é uma questão de business, não é uma questão de mídia. Vão vender, vai ser melhor administrado e tem influência política, isso tudo pode ser resolvido. Isso tudo pode ser resolvido, né? Bom, então, para terminar essa questão dos reservatórios, vou falar um outro item. As hidrelétricas com reservatórios ainda vão ter um papel estratégico para o setor elétrico nacional, pela elevada capacidade de estocagem da água e a alta flexibilidade, que vão constituir recursos extremamente favoráveis à expansão inevitável, já está ocorrendo, de fontes de geração intermitente, eólica, ventou, caiu o vento, solar, tem sol, não tem o sol. Eu vou ter um armazenamento com a água, não é com fóssil. Nós vamos voltar o quê? Para ter fósseis nos anos lá 30, 40, 50, quando se estuda o setor elétrico, era tudo fóssil. Interligamos o sistema, aproveitamos os nossos característicos, os nossos rios, fizemos esse complexo. Agora vou voltar ao seguinte: não, bota gás natural, térmica. Vai ter que ter térmica, gás natural, certamente. Vai participar também de um período de enquanto não entram mais intermitentes, certamente, mas não é para ter a base só de gás. Nós temos esses projetos maravilhosos que foram que as estatais fizeram com os reservatórios. Bom, então são ativos que terão importância estratégica de grande valor para o Estado. Um outro item que eu queria deixar aqui gravado é a promessa desde 95. Por que 95? Porque é o marco zero da abertura do setor elétrico, né? Promessa que o consumidor ia pagar menos energia elétrica. Não ocorreu. O setor industrial hoje paga, não sei, mais que o dobro, né, que pagava em 95, já descontada a inflação do período. As residências, quer dizer, o consumidor residencial está pagando muito também. De 95 para cá, você tem mais do que 50% de variação de preço, porque tem baixa renda, então baixou um pouco essa média do crescimento, mas já estão pagando muito e continuam pagando muito. Então, a promessa
promessa, não houve. Né? Isso mesmo com efeito redutor do subsídio aos consumidores de baixa renda, né? Mesmo com isso. Bom, então, essas promessas, olha, nós vamos privatizar, que tudo vai resolver. Cuidado, congressistas. Cuidado, senhores ministros. Nós vimos aí no governo passado, a reforma trabalhista ia trazer vários empregos. Nós estamos com um desemprego incrível. A própria reforma da Previdência, também houve uma promessa que, assim que fosse sinalizado que vai ser, e seria aprovada, já foi aprovado na Câmara, falta o Senado deve ser aprovado, certamente, os investimentos iam cair aqui no nosso colo. Não caíram, né? Não caíram. Bom, estão preocupados. Agora com essa questão, inclusive, da Amazônia, rios brasileiros nas hidrelétricas estão preocupados. E aí, falando ainda sobre o aumento do preço da eletricidade, essas energias hidrelétricas antigas, com reservatórios, após aquela medida que todos já sabem, medida provisória 579 do governo Dilma, né, que botaram cotas para essas usinas, venceram as suas concessões, vão ter cotas com tarifas baixíssimas que não cobrem os seus custos, né, de operação e manutenção. Sabemos que foram contas erradas e foram feitas para dar o valor lá da tarifa dessas usinas. Elas são alvo de um processo de vendas dos ativos do Estado. Imagina, eu compro uma usina dessa, vai mudar essa lei certamente, porque o privado não vai querer ficar com esse custo baixo, e então eu aumento, e a renda, olha o retorno que vai ser grande. A renda, sim, vai ser, porque eu peguei um ativo que está vendendo barato e vou aumentar para o novo dono. Bem, é importante notar que estamos vendendo ativos em um período de crise fiscal, crise econômica. É o mesmo caminho da década de 90, quando grande parte das distribuidoras e a geração, que é a Eletrosul, subsidiária da Eletrobras, foi vendida. Mas tudo esse conjunto, o número que eu tenho na cabeça era uns 30 bilhões de dólares, que era o equivalente ao faturamento em um ano do setor elétrico. E isso não resolveu o problema do Estado. Sabe por quê? Vendeu, olha, mais do que 25 empresas do setor elétrico naquela época. E não foram apenas distribuidoras, não. Tivemos hidrelétrica, com seus lagos, todos foram transferidos para a empresa privada, para a iniciativa privada. E o total arrecadado com essas empresas, e descontando os subsídios do BNDES, compensações fiscais que foram dadas, em parte, nos ágios dos leilões, chegaram os tais 30 bilhões de dólares. E, por outro lado, a dívida pública, que girava em torno de 40% do PIB, hoje gira em 80% do PIB. Quer dizer, falácia, né? Não resolveu. E os consumidores vêm arcando desde 95 com preços crescentes nas suas contas de luz. Então fica atenção, o poder decisório do atual governo, do Congresso, deve estar atento a essas questões. A visão de mercado para esse setor com propostas assodadas ou propostas só levando em consideração números, sem uma ampla discussão, uma ampla reflexão, pode trazer dificuldades para o atual governo e, no final das contas, para o país. Eu não estou aqui fazendo discurso contra a privatização. Tem setores que têm que ser privatizados, sim. O Estado já cumpriu o seu papel de alavancar lá o interesse, etc. Mas há setores que o Estado deveria ter nas suas mãos. Bom, vem uma crise forte mundial, todos já estão dizendo, à frente, de recessão. Essa briga com a Amazônia tem um interesse também, está no meio dessa briga comercial aí que vem, né? E temos que ter patrimônios. Vamos ter que ter patrimônios para enfrentar isso. Não é só no setor elétrico, não, hein? Não é só no setor elétrico. Vamos olhar a Argentina também. Olha que chegou. Abriram, venderam tudo. Olha que situação chegou. Nós vamos ficar com isso? Para concluir, eu queria dizer o seguinte: podemos estar sendo envolvidos por uma cortina de fumaça, uma visão míope, pequena, e vamos ficar sem autonomia energética. Muito obrigado, era isso que eu queria